Que belezinha, presença maciça aqui. E eu vou então para a primeira pergunta. Pedindo histórico antes. Como é que é, Balão? Histórico antes. Como pediu Histórico da Mancha, Luiz. Ah, pois não, é que a gente podia fazer o histórico mais pra frente, mas eu tô com o Cléo aqui, que vai participar conosco. Tudo bem, Cléo? Tudo bem. Como é que é a Mancha Verde? Tudo em cima? Tudo em cima, como todos sabem. Hoje a Mancha Verde é formada por 5.500 componentes. Fomos fundados no dia 11 de 1 de 1933. No intuito só de uma coisa, restabelecer o respeito à torcida do Palmeiras. Vocês estiveram em Novo Horizonte ontem, não? Tivemos 2-1 não deu, né, rapaz? Quantos sócios tem a Mancha? 5.500. 5.500 sócios. Como é que faz para ficar de sócio? É só comparecer na nossa sede, Rua Padre no Centro Mais, número 200, na Expertise. Fala com quem lá? Pode falar comigo ou com alguma outra secretária que esteja lá. Legal, boa sorte para vocês, hein? Obrigado. Preparadinho para a resposta? Espero que sim. Então eu vou lá para a primeira pergunta para a Mancha Verde de hoje, hein? Atenção, em 72, o Palmeiras foi campeão brasileiro ao empatar o jogo da decisão. Eu quero saber quem foi o adversário do Palmeiras nesta partida. Internacional, Vasco, Grêmio ou Botafogo? 30 segundos. 30 segundos para a Mancha Verde. Botafogo. Gol da Mancha Verde! E agora uma informação histórica. O Palmeiras empatou em 0-0 com o Botafogo e jogou com Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu, Madurga, César e Ney. Patrícia, segunda pergunta para Dragões da Real. Espera um pouquinho, o placar, quanto é que tá? 1-1, empatado, Avalone. Então, 1-1. Vamos lá, Dragões. Agora com esse empate eu quero ver se o Guina mascarado, que já tá suando, né, Guina? Vamos ver se continua acertando. E a minha segunda pergunta é a seguinte. No dia 24 de maio de 1942, Leônidas da Silva estreou no São Paulo no clássico com o Corinthians, que terminou empatado diante de 72 mil torcedores. Era gente, hein? Atenção à pergunta. Qual foi o resultado dessa partida citada? As alternativas: 0-0. Calma, parece até que já sabem. Mas deixa eu dar as alternativas para o pessoal de casa também ver se está em ordem aí com a informação esportiva. Alternativas então: 0-0, 2-2, 4-4 ou 3-3. 30 segundos para o Guina. 3-3. É gol da Dragões da Real! Dragões, Dragões! Dragões, Dragões! Dragões, Dragões! Dragões, Dragões! 2-1, Só uma portanto. pitadinha, Luiz Roberto, só uma pitadinha, que o Leônidas nessa partida não marcou nenhum gol. Luiz Roberto, agora é a segunda pergunta para a Mancha Verde. O placar aponta Dragões da Real 2, Mancha Verde 1. Vai ter empate agora ou não? Vamos lá. Eu tô achando que pode pintar empate, hein? Essa pergunta não é muito difícil. Atenção, Mancha Verde, para a segunda pergunta no show de bola de hoje. Na decisão do Super Campeonato de 59, o Palmeiras teve que disputar 3 partidas com o Santos para ficar com o título. Eu quero saber o seguinte: quem fez o primeiro gol do Palmeiras na última partida? Alternativas: Romero, Nardo, Américo ou Julinho? 30 segundos para Mancha Verde, atenção. Romero, Nardo, Américo ou Julinho? Vamos para a resposta. Julinho. Gol da Mancha! Eu lembro apenas que o Santos vencia por 1-0 o gol do Pelé e o Julinho empatou aos 40 minutos do primeiro tempo num chute de pé esquerdo, o grande Júlio Botelho. Patrícia, a terceira pergunta para Dragões da Real. O placar aponta Mancha Verde 2, Dragões da Real 2. E a nossa terceira pergunta da noite é a seguinte. Em 1949, o São Paulo foi bicampeão paulista e um dos destaques dessa campanha foi um jogador que a diretoria trouxe do futebol carioca no início do ano. A pergunta: quem era esse craque? As alternativas: Leônidas, Friaça, Teixeirinha ou Remo? Atenção, Guina e Dragões da Real. 30 segundos. A resposta? Friaça. Gol da Dragões da Real! Que jogo, hein, Avalone?
Resposta corretíssima, porque o Friaça havia sido contratado ao Vasco da Gama no começo do ano. Portanto, o placar aponta Dragões da Real 3, Mancha Verde 2. Mas a Mancha agora está com a bola e pode empatar. Vamos lá. Tá legal, a Mancha que está aqui, bem atrás, pensativa na expectativa de empatar o jogo. Atenção para a quarta pergunta para a Mancha Verde, hein? No dia 7 de setembro de 1965, o Palmeiras representou a seleção brasileira no amistoso contra o Uruguai, na inauguração do Mineirão. E o Palmeiras venceu por 3-0. Quem marcou o último gol dessa partida? Alternativas: Rinaldo, Tupanzinho, Servilho ou Germano? Germano. Gol da Mancha Verde! O jogo está belíssimo, hein? Eis aqui um verdadeiro clássico, 3-3. E eu apenas lembro que o Germano foi até casado com uma Condessa Giovanna. Jogou no Flamengo, no Palmeiras e foi para a Itália. Essa Condessa, naturalmente, Giovanna, era italiano. O placar aponta Mancha Verde 3, Dragões da Real 3. Um jogo fantástico aqui. Patrícia. Vamos ver quem vai conseguir desempatar essa partida de hoje. Atenção à quarta pergunta, Dragões da Real e o Guina que está aqui comandando a torcida. No campeonato de 1980, conquistado pelo São Paulo, a sua maior vitória foi contra o Corinthians. Só está dando Corinthians e São Paulo nas perguntas hoje, hein? Qual foi o resultado dessa partida? 5-0, 4-0, 6-1 ou 5-1, Guina? Vamos lá, Guina, para a resposta. Pode marcar mais um gol. 4-0. Gol da Dragões da Real! Agora só me resta relembrar o placar, hein? Dragões da Real passa à frente. 4, Mancha Verde 3. Mas a Mancha ainda tem mais uma pergunta nesse quadro, quem sabe mais, e pode empatar. Vamos lá, Luiz Roberto. E eu acho que a Mancha tem boas possibilidades de empate, hein? Acho essa pergunta fácil, porque foi um jogo inesquecível. Em 72, atenção Mancha, o Palmeiras foi campeão paulista invicto. A final foi contra o São Paulo num jogo inesquecível. A pergunta: qual o resultado dessa partida? 1-0, 2-1, 1-1 ou 0-0? 30 segundos para a Mancha Verde para a resposta. 0-0. É gol da Mancha Verde! Realmente foi 0-0. Foi 0-0 e uma curiosidade histórica. O Palmeiras esse ano foi campeão invicto e o São Paulo vice-campeão invicto. Os dois invictos, nenhum perdeu. Com aqui também ninguém está perdendo, hein? O placar que encerra esse quadro, quem sabe mais, vai ser tudo decidido na seleção brasileira no Craque Mistério. O placar é Mancha Verde 4, Dragões da Real 4. Um jogo brilhante. E eu chamaria agora mais uma vez o gol de placa desta noite, para que você possa telefonar e concorrer aos prêmios da Romão Magazine. Vamos lá, o gol de placa: Dragões da Real 4, Mancha Verde 4. Um jogo equilibrado, um jogo sensacional, um jogo limpo. Estou gostando hoje, hein? Comportamento exemplar. Agora vamos ter o almanaque da seleção brasileira. Campainha costuma dar alguma zebra, dar alguma bronca, mas faz parte do nosso espetáculo. Eu gostaria que o Luiz Roberto explicasse aos dois capitães como é que funciona o jogo dessa campainha dentro do almanaque da seleção. Perfeito, Roberto Abalão. Portanto, vocês dois bem colocados hoje. Eu vou explicar para você que está em casa hoje algumas mudanças e também para os dois representantes, para o Guina e para o Cléo. Hoje nós não teremos mais alternativas no quadro almanaque da seleção. Ao invés de 8 perguntas, 6 perguntas. A gente está aprimorando o quadro naturalmente e por isso não teremos mais alternativas. Vai dificultar um pouco mais, né? Para a gente pensar 2 vezes antes de ir para a campainha. Se apertar a campainha antes de eu falar valendo, é gol contra, vai para o adversário. Portanto, os dois representantes têm que esperar, eu dizia a palavra valendo para partir para a campainha. Os dois estão de lado hoje e vão para a campainha para as 6 perguntas do almanaque da seleção, perguntas que podem até decidir o clássico de hoje.
marcando 4-4 no placar. Vou então para a primeira pergunta do programa de hoje. Atenção, Dragões da Real, atenção, Mancha Verde. A primeira pergunta, esperando a palavra valendo para a campainha. O Brasil estreou na Copa do Mundo de 54 contra o México e acabou levando uma goleada. O Brasil estreou na Copa do Mundo de 54 contra o México, que levou uma goleada da nossa seleção. Eu quero saber, você está vendo em casa aí algumas imagens da Copa do Mundo da Suíça em 54. Eu quero saber qual foi o resultado desta partida. Valendo! Mancha Verde para a resposta. 30 segundos para Mancha Verde. Se errar, é gol contra. Resultado da partida Brasil e México na Copa da Suíça. Olha o tempo, Resposta. Mancha. Vamos lá, Cléo. Brasil 5, México 0. Gol da Mancha! Resposta corretíssima. E eu lembro que o Brasil jogou com um ataque formado por Julinho, Didi, Baltazar, Ping e Rodrigues. Vamos agora à segunda pergunta do Almanaque da Seleção. Vamos lá. Vamos lá, portanto, 5-4 no placar, você está vendo em casa aí. A Mancha Verde meteu um golzinho esperto agora, hein? Atenção para a segunda pergunta do Almanaque da Seleção. Pelé começou na Copa de 58 na reserva. E só na terceira partida é que ele entrou na equipe. Contra qual seleção fez a sua estreia na Copa da Suécia? Valendo! Mancha Verde para a resposta. 30 segundos para Mancha Verde. A estreia de Pelé na Copa da Suécia. União Soviética. Gol da Mancha! Mais um gol para Mancha Verde, Roberto Avalone. O placar. Vamos relembrar o placar. O placar aponta Mancha Verde 6, Dragões. Vou repetir o placar. Mancha Verde 6, Dragões da Real 4. Terceira pergunta sobre seleção brasileira. Lembrando aos dois capitães que só podem responder após o Luiz Roberto gritar o valendo. Vamos lá então, Avalone, para a terceira pergunta, para você que está em casa, para você que está aí curtindo o show de bola. Vamos para a terceira pergunta de hoje, para Dragões da Real e também para